Bom, vamos começar então, né? Por que que esse projeto é impressionante, né? E é muito aquilo que a gente estava falando daquela estrutura. Primeiro que ele está numa encosta, então aqui nesse croquis a gente consegue ver isso, né? Então aqui a gente tem um grande platô, né? Isso aqui a gente pode colocar assim. E aqui está a casa Itsura. Então é realmente quase que um ângulo de 45 aqui. Ela está num penhasco, você vai descendo em níveis, né? E aí eu gosto muito de fazer esse exercício de pensar como seria a minha arquitetura aqui e além disso, como que um arquiteto que não domina a topografia, que está fazendo projetos rasos, como que ele lidaria com esse lote, com essa condicionante, né, que é tão protagonista aqui para esse projeto, mas principalmente como ele encaixaria isso aqui. E eu acho que a grandeza desse projeto, né, o impacto dele está exatamente aí, né, como ele consegue resolver isso e posicionar essa edificação. Então perceba que às vezes o impacto dessa obra vem, e vocês vão perceber muito isso nessa aula hoje, ele vem das respostas às condicionantes. Então não é a forma pela forma, e há uma armadilha também nessa provocação, de que quando você quer criar algo que é revolucionário, algo que é impressionante, algo que é único, às vezes é um grande tiro no pé, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui, tem arquitetos que se vangloriam por terem uma estética, uma obra, eu conheço alguns inclusive, tá passando aqui pela minha cabeça, não vou citar nomes, mas que se vangloriam ao pensar que é um mérito ter uma obra que tem uma linguagem, uma assinatura, né, que eles chamam. Eu acho muito pelo contrário. Por exemplo, Gustavo Trabo, que é um arquiteto que eu admiro, ele, se você olha para a produção dele, parece que foram obras distintas, assim, feitas por outros arquitetos e não por ele mesmo. Isso é muito legal. Claro que isso tem uma influência do estúdio dele, né, da equipe e tudo mais, mas é muito interessante isso, ver como que as obras são diferentes porque elas sofrem demandas diferentes e que, portanto, as respostas precisam ser diferentes, né? Então, eu não quero ter uma linguagem reconhecida, eu não quero ter uma assinatura, porque isso significa que, por exemplo, a obra da Zaha Hadid, ela não consegue, você não consegue implantar aquela obra no Cariri, no sertão. Você vai ter problemas com isso, porque a gente tem demandas específicas daquele lugar. Então, assim, a Zaha tem uma importância, né? Ela ganhou o Pritzker, não tem o que discutir. Goste você ou não, ela ganhou um Pritzker. E ela tem do sentido do ponto da revolução, né? Até estrutural, né? E da conceituação da obra dela é muito importante, mas aqui a gente vai olhar para essa obra com um pouco mais nesse sentido, né? Desse olhar mais holístico, assim, da perspectiva do entorno, né? E como essa obra vai se encaixar ali. Então, aqui, né, voltando para a obra, a gente entende isso, né? Então, e também tem um outro ponto que eu acho interessante destacar aqui, é que o arquiteto ele precisa também ter um bichinho dentro dele que é não se acomodar e sentir uma certa vontade de inovar também, porque percebam, ele poderia colocar vários pilares aqui nessa obra, mas ele cria um vão impressionante com essa obra e o pilar, né, que são esses galhos, né, que sustentam essa grande estrutura. E ele poderia ter feito isso de uma forma mais tradicional, mais convencional, mas ele faz dessa forma, o que eu acho que impressiona, né? É essa plasticidade, né? Mas essa plasticidade, e aí um ponto-chave é esse, não vem do nada, não vem porque eu quero impressionar, vem porque ele precisa responder uma demanda, né, específica que é essa topografia. Então, ele cria, né, esse pilotis aqui embaixo, né? Dessa obra, eleva essa estrutura, só que ele precisa de uma estrutura para isso. Inclusive, tem uma imagem muito interessante dessa estrutura que já já eu mostro aqui para vocês, tá? Deixa eu só ler o comentário de vocês. O Ricardo está falando, apesar de respeitar muito nossos arquitetos, apesar de respeitar muito nossos arquitetos referência, cada vez mais venho pensando sobre como é importante estudarmos os bastidores. Ser arquiteto estrela tem o seu preço. Ah, sem dúvida. Concordo, Ricardo. E os bastidores são muito importantes, né? Eu acho que eu entendo o que você quis dizer com isso. Enfim. Aqui, e outro ponto que eu acho que é muito importante, assim, só pegando o gancho também do Ricardo, é que esse lugar do impressionante, gente,
Por exemplo, quando eu falo para vocês de Gaudí, de Oscar Niemeyer, de Zaha Hadid, são arquitetos que têm recursos muito grandes, né? Claro, juntou o recurso com o talento que é, né? Sem dúvida, não dá para questionar. Mas tem recursos, então assim, eu acho que. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser muito frustrante a pessoa querer ter uma obra impactante como a da Zaha, como, sei lá, de outros arquitetos, até como essa que a gente está vendo de Tsura, se você não. Porque a nossa arquitetura ela depende de um financiador, né? No fim é isso. Então, claro, e aí tem um lugar do concurso, e aí destaco a importância dele, né? Porque a gente tem vários concursos onde você pode ter esse lugar, esse privilégio. Por exemplo, tem um da WeFord que está acontecendo agora, que abriu recentemente, para quem quiser também, fica aí a dica, que é um projeto de um edifício residencial. E aí você tem a oportunidade de ter um prédio construído, coisa que talvez você nunca terá essa oportunidade com o cliente. Talvez nunca um cliente bata na sua porta para te pedir esse tipo de projeto, mas com um concurso isso é possível. Então, super recomendo que vocês participem e também para estimular a criatividade de vocês, o processo de vocês, né, para que vocês vivam isso, eu acho que é muito importante, tá? Bom, mas voltando então, eu acho que é isso que eu queria dizer aqui. É, Ó, e aqui, né, mais algumas imagens desse projeto. Aqui, pelo que eu entendi dessa obra, eu não me lembro. Como eu disse, eu vi esse documentário, mas realmente faz muito tempo. Mas são brises, né? É, e é isso também, né? Olha como é um brise muito simples, né? É o desenho por si, né? E aí que a gente tem, né, essa integração, e aí muito respondendo até o que o Gui falou, né? Que eu tava falando sobre a obra do Ryotaki, né? Olha como essa é uma casa, mas como é uma casa que respeita as condicionantes, como é uma casa que está interagindo com a encosta, com o próprio bairro, né? Então não é algo que chega ali e é tirano com esse lugar, com esse espaço. Apesar de ser, né, quase que essa escala monumental, de ser algo, né, é generoso, né? Então acho que isso é importante destacar aqui. E claro, essa estrutura, né, gente, que já já tem uma imagem aqui, que eu já vou mostrar para vocês. Uma coisa que eu lembro muito é que essa região, se eu não me engano, é no Japão, é, em Xangai, na verdade. Acho que é Xangai, especificamente Xangai. É uma região, especificamente aqui desse projeto, que é uma região úmida e quente e úmida, tá? E tem muito inseto, muito muriçoca, né? Como a gente chama aqui. Tem muita muriçoca. Então, eu lembro que em alguns momentos, eu não sei se essa foto foi tirada antes ou depois do documentário, eu não sei como que foi, mas eu lembro que tinha uma tela aqui. Tinha uma tela muito discreta, não prejudicava a estética, mas tinha uma tela. Ah, inclusive, até agora parando para pensar, eu acho que esses ganchinhos aqui era para tela. Então, havia uma tela aqui, eu lembro disso, tá, gente? E lembro deles falando sobre isso, que era uma região que tinha muito pernilongo, muito mosquito. Então, assim, essa preocupação também com os detalhes, né? Então, e que não é um detalhe, né? Porque pode ser um lugar infernal, né? Imagina, você projeta ventilação e iluminação para esse lugar, e aí isso tudo tem que estar fechado o tempo todo, porque tem muito mosquito, né? Então não funciona. Então são coisas que a gente precisa realmente pensar. E a sofisticação da resposta para isso, né? E aí aqui a gente está vendo madeira laminada colada, né? Com a estrutura, né? As vigas. Aqui, se eu não me engano, são painéis de CLT. E aqui ele usa madeira roliça, né? Então, assim, é tão improvável, né? E por isso a importância também, né? Que eu sempre digo isso para vocês, que a gente precisa ter repertório. Porque às vezes, por exemplo, não sei se eu pensaria tão fora da caixa, assim, né? Usando esse tipo de madeira, né? Madeira laminada colada. Não sei se eu pensaria numa estrutura dessa, sabe? Então, olha que interessante, né? E não que a gente tenha que copiar isso, mas isso pode gerar né, um outro gatilho para um outro tipo de estrutura que a gente venha a conceber. Aqui uma imagem interna desse projeto. Esses painéis, então, eles se movimentam, né? Ó, não, eles são fixos. Desculpa. São fixos e né, se abre é porque não faria muito sentido, né? Era só uma questão de
pra mudar a fachada, fazer essa brincadeira com a fachada, mas pelo que eu entendi são fixos. Ó, e aqui essa parte que eu falei pra vocês, que é muito essa imagem eu custei achar, mas consegui. É que essa parte do processo, um pouco da obra, um pouco desse diagrama, né, de como funciona isso. Olha o tamanho dessa escala, gente. Olha a escala da pessoa aqui, olha isso. Né? Então aqui, ó, perceba que tem um andaime, e aí eles encaixam e é concretado essa obra aqui, essa obra, essa estrutura. E aí, se vocês olharem com mais atenção, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ó, se vocês olharem com mais atenção, aqui a gente tem essa estrutura externa aqui, né? Depois ela vem nesse outro sentido, e aí depois a gente tem essas outras travando o sistema. Então, como é legal, né? E para mim isso é impactante, porque é inovação. Então, a gente pode pensar também, quando a gente se questionar como fazer uma obra que seja impactante, né? Nesse sentido que a pessoa me coloca aqui como provocação, não vem de uma também só da escala, não vem sobre algo monumental, algo que é plasticamente inovador, mas também nas soluções técnicas. Então aqui a gente está vendo uma obra que não é uma obra, né, inovadora como a da Zaha Hadid, mas é inovadora no sentido técnico da coisa. Então, como ele inova, né, na estrutura, uma estrutura é inovadora que, portanto, causa esse impacto na gente. E aqui, né, a gente consegue ver como ele também trabalha aqui, como ele mexe, né, muito pouco, né? Ele cria os platôs e como ele mexe muito pouco realmente nessa encosta aqui. É um terreno muito desafiador, né, gente? Esse projeto, não pela plástica, não pelo, que não tem nada a ver, mas me lembra muito o projeto do Marcos Acaiaba, né? Aquela casa que está num terreno que é praticamente um ângulo de 45, que eu acho que é até mais íngreme do que esse aqui, que a curva é muito mais acentuado, né? E aí o entorno também, né, gente? Olha o entorno, acho que é interessante a gente pensar nisso. É as casinhas, né? Estilo japonesinho, né? Telhadinhos, essa dobrinha aqui, né? É algo muito característico deles. Então, essas casinhas, e aí ele vem com essa estrutura que rompe, né? Com isso, realmente marcando, sou uma obra contemporânea, né? Ó, e aqui acho interessante também a gente ver, né? Então, a estrutura é uma estrutura também que foi pré-fabricada, então ela é feita na obra. E aí ela vem sendo implantada no canteiro de obras. Então tem todo um sistema, né? E eu acho importante a gente pensar nisso, né? Como isso vai ser transportado. Então, o projeto se torna complexo nesse sentido, né? Porque a gente tem que considerar a largura e as dimensões aqui do caminhão, para saber se eu consigo transportar isso aqui, como que isso vai ser, né? Não posso simplesmente fazer o projeto, levar para aprovação, fazer o executivo, fazer, né, a parte estrutural, os complementares, e aí depois chegar e falar assim, agora vamos colocar no caminhão, só que não cabe, né? Ou essa peça não tem como, ela não anda na cidade. Até aqui, ó, para passar aqui tem uma ponte, essa ponte tem uma altura de 3 metros, então a estrutura não passa. Então, né, essa complexidade realmente desse tipo de projeto. Ó, aqui um corte, né? Então, nesse corte aí realmente fica muito claro essa relação com essa topografia. E, novamente, essa parte técnica da resposta às condicionantes, a gente percebe que o impacto vem também de como essa pessoa consegue encaixar o projeto ali numa encosta, né? Não vem só da estrutura, mas vem das condicionantes, vem do todo da obra mesmo, né? De como ele consegue responder isso. Então, esse corte eu acho que ele é muito bem feito, né, gente? Eu vou dar um zoom, mas não vai ficar bom. Ó, então, é um corte muito bem feito. Todos os detalhes, né? E aqui a gente tem também essas imagens, os brises, né, funcionando aqui. Esse piso aqui é uma laje, pelo que eu tô vendo aqui, é uma laje composta, tá, gente? Então, uma laje composta é uma laje onde você tem um piso no banzo inferior é concreto, né, porque ele vai trabalhar tração, e no banzo superior geralmente é madeira. Então, se eu não me engano, é madeira laminada cruzada, então é um painel composto. Ó, então é basicamente isso. Eu tinha a impressão que. Não, tive a impressão não, porque de fato aqui né? Aqui me parece que é o concreto embaixo. Então, mas realmente não faz sentido, porque aqui vai funcionar como uma espécie de uma forma, tá? Então realmente eu falei errado, porque o concreto fica no banzo superior. Então é basicamente isso aqui. Tá. Então aqui, agora eu tô na dúvida se é concreto. Eu acho que não é concreto, porque aí não faria sentido, né? Porque a gente precisaria de uma forma aqui. Então, bom, não sei especificamente, não dá pra gente saber porque tá em mandarim. Eu acho que é mandarim isso aqui, né? Então não dá muito pra gente saber. Não sei se tem algum lugar aqui. Ó, o piso tá com taco, né? Uma espécie de um taco.
Bom, enfim. Pesquisem sobre esse projeto, é muito interessante, tá? Aqui a gente consegue ver com mais detalhe, né? Aqui é uma foto noturna, né? Como é lindo o projeto. Achei muito lindo como eles iluminaram aqui, né? Então colocaram um pivô central aqui e aí é quase que uma árvore, né? Assim, ficou muito legal. Então é isso, gente. Então esse foi o projeto da Casa Itsura. A gente tem mais dois projetos, mas o próximo é mais curtinho, tá?